Ok, bom dia pessoal, bom dia a todos. Dando continuidade ao ciclo de aulas da residência de radiologia do Instituto Dr. José Frota. Hoje nós temos a grata satisfação de termos a presença do Dr. Tiago Lira, nosso colega de trabalho, excelente colega, grande pessoa, né? O Tiago Lira tem residência médica no Hospital Heliópolis, na Camargo, em São Paulo. Tem um fellowship no MD Anderson Cancer Center em Houston, e ele fez neuroradiologia no Hospital Israelita Albert Seib, São Paulo, e agora está conosco aqui em Fortaleza, nos abrilhantando aqui com seus laudos, uns laudos maravilhosos que a gente admira bastante, e a pessoa que ele é. Bom, Tiago, fica à vontade e o tempo é todo seu. Olá, bom dia a todos. Obrigado, Pablo, pelas palavras aí. Foi muito generoso aí, né, na descrição, e obrigado pelo convite para a gente fazer essa apresentaçãozinha hoje aí. Vamos falar desses dois grandes temas, né, que são hemorragias intracranianas não traumáticas e malformações vasculares, né. São temas importantes tanto pela grande morbimortalidade, né, principalmente em relação às hemorragias intracranianas, e cada subtema, né, desses dois grandes temas são motivos para aulas isoladamente, né? Então, a gente não vai esgotar o tema nessa apresentação, mas vou tentar falar os principais tópicos, né, com correlação com alguns casos clínicos, certo? Então, partindo para as hemorragias intracranianas, né, a gente pode fazer uma divisão didática, né, em traumáticas, não traumáticas, né, primárias, secundárias, em relação ao compartimento, né, intracraniano, né. Pode ser intraaxial, né, intraparenquimatose, extraaxial, né, subaracnoideia, subdural, epidural ou intraventricular, né. As causas comuns de hemorragia intracraniana não traumática, parenquimatosa, né, a gente tem hipertensiva, malformações vasculares, o infarto hemorrágico, né, arterial venoso, por vezes de etiologia hipertensiva, né, processos neoplásicos, tá certo? Claro que a gente tem inúmeras outras causas, né, como coagulopatias, vasculites, aneurismas, a gente vai falar um pouco de algumas delas, tá? Em relação às causas de hemorragia subaracnoideia, a mais comum, não traumática, é a aneurismática, né? E a mais comum, uma das comuns, uma das causas, né, não aneurismáticas, não traumáticas, né? A gente tem algumas, né, como angiopatia amiloide, malformação vascular, né, a hemorragia perimesencefálica, trombose venosa, PRES, a encefalopatia posterior reversível, né, dentre outros, tá? Então, e em relação à localização da hemorragia, ou hematoma intraparenquimatoso, a gente pode ter centro encefálico, né, núcleo capsular, a gente pode ter hemorragias lobares, né, ou de convexidades, tá certo? E por vezes hematomas de maior volume podem extravasar para o interior do sistema ventricular, certo? E aqui eu vou dar uma pincelada bem leve só em relação ao conceito que a gente tem, né, e fazer a cronologia dos hematomas, principalmente os subdurais, em relação à densidade, né? E a gente tem em mente assim que no quadro hiperagudo ele fica isodenso, né? No quadro agudo a gente tem um componente hiperdenso, né, predominando, num quadro subagudo isodenso, e no quadro crônico hipodenso, né? A gente sabe que infelizmente na vida prática não é assim, né? Já tem estudos comprovando que, por exemplo, nos casos de hematoma agudo, né, em torno de 60% deles só são hiperdensos homogêneos, né? Isso depende de muitos fatores, estado hemodinâmico do paciente, hemodiluição, né, se ele tem coagulopatias, mas há também, né, o próprio sangue se mistura com um pouco do líquor, né, e pode ter sangramentos, né, retração de coágulo, tá? No quadro subagudo, em torno de 40% só fica isodenso, tá certo? E em torno mais ou menos de 14 dias a gente já começa a ter o desenvolvimento de algumas membranas que podem acabar gerando uma metabolização irregular, né, desse hematoma. E no quadro crônico, né, a boa parte dele predominantemente fica isodenso, tá? Em detrimento de uma minoria hipodenso, né? Claro, a gente vai tentar
predizer o que predomina, né, e de acordo com a queixa clínica do paciente, o que é relatado para a gente. Né? Em relação às etiologias dos hematomas subdurais e epidurais não traumáticos, né, os fatores são, por vezes, superponíveis, né, malformação vascular, coagulopatias e neoplasias, né, como causas comuns, o que só para exemplificar o formato comum, né, do subdural, que é o aspecto em crescente, né, do epidural em lente biconvexa, né. Tem até um vídeo na internet, um cara fazendo uma analogia com frutas, né, onde ele fez uma analogia aí que o epidural seria um limão e o subdural uma banana, né? Mas o ideal é que você tenha em mente o conceito de crescente, né, e lente biconvexa, certo? Então, isso aqui é como a gente gostaria que fosse, né? Um agudo hiperdenso, um crônico, né, isodenso, um subagudo isodenso e um crônico mais hipodenso, né? Isso aqui é como às vezes a gente encontra na prática, né, com nível hemático, né, com membranas, tal, espessamento meníngeo. Então, claro, a gente vai tentar, às vezes o que é mais importante, né, nesse hematoma, você falar o efeito expansivo dele, né? O efeito expansivo se tem desvio de linha média, né, insinuação transfalcina, tá? E a gente pode tentar predizer aí o componente que se tem um componente mais agudizado, certo? Esse slide aqui é uma apresentação um pouco mais antiga, mas eu achei interessante colocar só para a gente ver a evolução temporal, né, de um hematoma intraparencimatoso, se no caso uma hemorragia hipertensiva, né, núcleo capsular. Não vou entrar no mérito da radiação, porque da dose de radiação que esse paciente foi exposto, é uma situação grave, né, ele precisava fazer esse controle evolutivo, né? Mas o interessante é porque você veja que na apresentação aguda, a gente já tem um halo hipodenso circunjacente, que a gente sempre tende, desde o começo, a classificar isso só como um edema, né? Um edema vasogênico. Na realidade, tem um componente misto, né? A gente sabe que tem uma retração desse coágulo, né? E é como se a gente centrifugasse, como se tivesse um soro circunjacente, né? Então, tem um componente misto de edema vasogênico e um componente hemático, também hipodenso, tá certo? Interessante ressaltar que na fase subaguda, né, ocorre um fenômeno interessante chamado pseudocapsulização ou capsulização do hematoma, que vou falar mais adiante. Então, mesmo que esse hematoma vá sendo reabsorvido e com o tempo ele se torne uma área hipodensa ou isodensa com densidade similar ao líquor na tomografia, na ressonância a gente sempre vai encontrar resíduos hemáticos tardios, né, principalmente hemosiderina, né, que não consegue ser totalmente metabolizado, certo? E, claro, na ressonância a gente consegue estimar a cronologia um pouco melhor, né, desses hematomas, né? Eu não vou também entrar muito profundamente no assunto, mas na fase aguda você tem o predomínio de deoxemoglobina, né, com isosinal aqui em T1 e com baixo sinal em T2, tá? E na fase subaguda você tem o predomínio de metahemoglobina, né, que vai ter um hipersinal em T1. Né? Quer saber se é metahemoglobina intra ou extracelular, olha para o T2, né? Se for baixo sinal é intracelular, alto sinal é extracelular, certo? Então aqui eu coloquei esse caso para exemplificar, um achado interessante. Os pacientes teve uma hemorragia lobar, né? Só antes de comentar isso, é esperado, né? Você vê que o paciente teve hemorragia lobar, foi sendo reabsorvido esse hematoma, a gente espera em média em torno de 1 a 2 unidades Hauser, né, um decréscimo por dia na metabolização desse hematoma, né? Isso não é uma regra, mas em média a gente espera isso, tá? Então, esse paciente foi sendo acompanhado e em um dado momento foi feito uma fase com contraste e a gente viu uma área de realce anelar, né? Um pouco irregular. Uh, e, e aí você pensa, né? Será que esse paciente tem uma causa de hemorragia secundária, né? E essa hemorragia tem alguma uma causa, um substrato aí neoplásico, alguma coisa desse tipo? Então, nessa fase subaguda, né? Você tem na periferia, já que o hematoma é reabsorvido da periferia para o centro,
você tem um acúmulo de macrófagos polimorfonucleares, né? Às vezes macrófagos xantomatosos, e essa área realça, né? Então, se você não tiver um exame prévio, uma história clínica um pouco mais enxuta ou precisa, né? Por vezes você pode sugerir um controle, né? Para ver como isso se comporta, né? Posteriormente, né? Então, por vezes a gente recebe exames um paciente com AVC hemorrágico, né? Que o colega solicita ressonância para descartar uma causa tumoral, uma causa infecciosa, tá certo? Esse aqui é outro casinho para exemplificar, um paciente de 14 anos, né, com controle do AMAV, fez uma craniectomia descompressiva, fase pré-contraste, você já via uma lesão hiperdensa, né, isso foi tratado como um hematoma, tá, intraparencimatoso, e na fase pós-contraste um realce periférico irregular, né, então é um fenômeno de capsulização ou pseudocapsulização do hematoma, tá certo? Outro sinal que eu considero bastante interessante, importante, que a gente faça uma busca ativa dele nos exames, quando possível, é relatado na literatura como spot sign, né? Esse sinal é um preditor de instabilidade do hematoma, tá? E de instabilidade, de expansão, e para que a gente o caracterize, a gente tem que ter necessariamente uma tomografia na fase pré-contraste e uma tomografia na fase pós-contraste, tá? Como é que a gente caracteriza esse sinal? Na fase pré-contraste, a gente já viu que o paciente tinha uma hemorragia intraparencimatosa, provavelmente com extensão ao ventrículo, mas aqui a fase arterial, tá? E a fase arterial precoce e uma arterial tardia, como se fosse uma venosa. Então a gente vê esse pequeno foco de realce, tá? Que se torna mais espesso, né, na fase venosa. O importante é que não seja um vaso, né? Então a gente vê esse foco que representa um extravasamento do contraste. É importante a gente relatar, porque é um preditor de instabilidade dessa hemorragia, certo? Aqui é outro sinal, né, não demonstrado tão elegantemente quanto o anterior, mas a gente vê uma hemorragia nucleocapsular, né, centroencefálica, com esse foquinho de realce aqui que não tinha comunicação, não era um vaso, né, não era um vaso. Então, vamos, um casinho, um paciente APC, 35 anos, sexo feminino, tá? Com cefaleia frontal há 5 dias, tá bem? Então, a gente vê na tomo sem contraste uma lesão hiperdensa, né, na alta convexidade frontal esquerda, o que já chama a atenção, esse ciente pode, né, dizer que é um componente de edema predominantemente vasogênico, né, com interdigitações, e uma paciente jovem, foi para a ressonância, tá, que o T1 e o T2, né, a gente já vê que é uma lesão realmente bem delimitada, com hipersinal em T1, tem efeito de suscetibilidade magnética, né, um importante edema vasogênico, né, diríamos até, de certo modo, desproporcional o tamanho da lesão, né, no T1 pós-contraste realçou, mas ela já era hiperdensa, a gente precisava caracterizar um pouco melhor esse realce, fizemos a subtração, e vimos que realmente, de fato, existia um realce, né? Então, na realidade, é uma lesão sólida, a gente volta para o T1, vamos pensar no que pode dar hipersinal em T1, né? Que encurta o tempo T1, a gente remete à questão conceitual de gordura, né? Conteúdos lipídicos, né? Sangue, principalmente metahemoglobina, seja intra ou extracelular, né, conteúdos de elevado teor proteico, né, ou conteúdos melanocíticos, né. Então, eu ocultei isso da história da paciente, senão ia ficar já muito fácil, né. O paciente teve um diagnóstico de melanoma, né, e evoluiu isso a uma lesão metastática de melanoma, né. A dica aí é a clássica, o clássico relatado, né, de um edema, de certo modo, desproporcional ao tamanho da lesão, tá? Um edema vasogênico. E o fato desse hipersinal em T1 com o componente sólido contrastante, tá bem? Então, vamos para outro caso, é um paciente de 70 anos, sexo masculino, tá? Uma cefaleia súbita, de forte intensidade a 1 hora, associada a náuseas, sem vômitos, tá? Então, com essa história, né, cefaleia súbita, a gente já consegue diferenciar um pouquinho mais, estreitar o diferencial antes mesmo de pedir a imagem, né? Visão que a gente vê aqui na tomo sem contraste, né? Uma importante hemorragia subaracnoideia, né? Com material hemático
permeando as fissuras silvianas, né, cisternas perimesencefálicas, né, lâmina quadrigeminal, fissura interhemisférica, né, sulcos da região opérculo insular direita. A gente vê um certo predomínio, inclusive, do lado direito em relação ao lado contralateral, né, sugerindo aí, provavelmente, se a gente for pensar em etiologia vascular, alguma lesão no hemisfério direito. Né? Então, o paciente foi para o estudo de angiorressonância, né, a gente conseguiu caracterizar uma formação aneurismática sacular, basicamente aí no terço proximal do segmento M1, né, da cerebral direita, né, que ocasionou aí essa hemorragia subaracnoideia. Né? A gente sabe que a causa mais comum de hemorragia subaracnoideia não traumática, né, são os aneurismos. Eles podem se apresentar de vários tipos, né, sacular, né, pseudoaneurisma, né, a gente tem, vou falar um pouquinho mais para frente de outros tipos, tá, a localização seguindo os critérios de hemodinâmica em áreas de bifurcação, né, de bifurcação dos vasos, no T carotídeo, né, nas artérias comunicante anterior, né, principalmente na circulação anterior, na circulação posterior em área de comunicante posterior, né, e sistema vértebro-basilar, certo? Então, a gente precisa de fator prognóstico, né, para avaliar esses pacientes. A gente usa algumas escalas, né, clínicas e radiológicas, radiológica Fischer. A gente tem preferido, né, usar o Fischer modificado, né, a diferença em relação ao Fischer usual é que a gente já classifica o mesmo paciente tendo um mínimo, uma mínima hemorragia subaracnoideia, tá, com espessura menor ou igual a 1 milímetro ou preenchendo mesmo que uma cisterna ou fissura. Se ele tiver hemoventrículo, ele já é Fischer 2, tá? Se ele tiver uma HSA densa, né, preenchendo mais do que um suco, ou uma espessura maior que 1 milímetro, mas não tiver hemoventrículo, é grau 3, né? E o grau 4 é igual para as duas, tá certo? Densa com hemoventrículo, tá bem? Então a paciente foi submetida àquela paciente do aneurisma, né? O tratamento evoluiu com áreas de infarto, né? De insulto isquêmico aí em territórios diferentes, provavelmente decorrentes de vasoespasmo, né? Então, o que eu já falei, né, em relação aos aneurismos, o que é importante é a gente pensar nos fatores de risco, né, para a ruptura desse aneurisma. A gente não tem nenhum consenso estabelecido na literatura, mas a gente sabe que o tamanho é um dos critérios, né, maior que 5 milímetros, embora não haja um número absoluto, a morfologia dele, né, com lobulações, e alguns da circulação posterior estão associados a maior risco de ruptura. Né? Então, associadamente, eu trouxe uma meta-análise que é muito interessante em relação ao vessel wall, né, ao estudo da parede de vasos, tem um black blood que a gente usa, né, essa meta-análise pegou vários estudos, excluiu, ficaram 6 estudos, onde foram avaliados 505 aneurismas saculares, tá? E o que eles queriam era tentar um biomarcador, né, buscar um biomarcador para predizer a instabilidade, né, o risco de ruptura desse aneurisma. Né? E o marcador que eles tentaram utilizar, né, que eles utilizaram, foi a inflamação na parede do vaso, certo? Então, eles começaram com 564 artigos, foram excluindo, chegaram em 6 artigos, tá? Que deram aqueles 505 aneurismas, tá bem? Só um pouquinho em relação às técnicas, o VSEOL foi validado e padronizado para 3 Tesla, tá? Mas um dos grupos utilizou uma ressonância de 1,5 Tesla, tá? Obteve bons resultados também, tem algumas variabilidades de resolução espacial, mas é factível, né? É possível, né, que seja usado também em 1,5 Tesla, tá? Em relação ao tempo de estudo, podemos dizer que aumentou em média 5 minutos, tá? Em relação às sequências usuais, vai depender do tamanho, do FOV, do campo, né? Mas em média 5 minutos. Então, um dos achados mais importantes dessa meta-análise é que ele encontrou um alto valor preditivo negativo, tá? Para o realce da parede, tá? Do aneurisma. Isso acabou levando um tratamento mais conservador, tá? Só de vigilância ativa, tá bem? Então, um estudo que está linkado com aquela outra meta-análise anterior, o que é que ele tentou fazer? Ele tentou fazer como se fosse um BIRADS, né, desse aneurisma. Predizer em graus, classificou em graus 0, 1, 2 e 3, né, em relação ao realce da parede desse vaso, para predizer a instabilidade. Né? Então, um grau 0 seria um vaso sem espessamentos, né, sem realce. Um grau 1, realce
fino, né, pontiforme e assim em diante, tá certo? Tentou predizer aí qual seria o risco de instabilidade e ruptura desse aneurisma, tá certo? Eu coloquei só para a questão didática, né, para a gente saber. Eu vejo aqui em Fortaleza pouquíssimas ou basicamente nenhuma solicitação de VCO, ou mesmo para casos outros, né, como vasculites, caso de ateromatose, tá certo? Então, em relação aos outros tipos de aneurismas, né, são mais raros, a gente tem traumáticos, micóticos, né, e oncóticos, tá certo? E os relacionados às vasculopatias e vasculites, tá bem? Aqui é só para a gente não esquecer também dessa entidade, que é a hemorragia perimesencefálica, né? Você vê um material hemático aqui permeando cisternas aí, por vezes são pré-pontinas, né? Interpedunculares, e essa entidade postula-se aí provavelmente uma desautonomia na regulação do sistema venoso, né? Está associado com quadros de desidratação severa em idosos, até também em pacientes mergulhadores de grandes profundidades, né? Então é importante que ela está associada com a evolução melhor, né? Com melhor prognóstico, tá? Essa hemorragia perimesencefálica, tá bem? Isso aqui eu já falei, né? Congestão venosa, etiologia ainda incerta. Vamos falar de outro casinho, tá? Um paciente de 75 anos, sexo feminino, tá? Então, com cefaleia súbita e alteração da sensibilidade no braço esquerdo, certo? O que a gente já vê na tomo sem contraste, né? A gente já vê um material hemático, né, permeando um sulco cortical e na alta convexidade frontal direito, tá? Então a gente tem que pensar HSA de convexidade, né, diferente da HSA que a gente viu que era de fissura silviana, né, de cisternas, tá certo? Essa paciente fez o controle, reabsorveu bem, né? Depois de um tempo voltou novamente, sangrou de novo, dessa vez na fissura interhemisférica, né? Reabsorveu bem, ficou um foquinho muito sutil. Se a gente não soubesse que tinha antes, talvez até deixasse passar como um vaso, uma calcificação, algo sem significância clínica, né? Depois evoluiu novamente com hemorragia temporal, tá certo? Então, paciente com quadros sucessivos, né, de hemorragia, idoso, tá certo? Fez a ressonância, o que a gente vê no SWI, né, ou SWAN, dependendo do fabricante, várias microhemorragias cerebrais, né, vários foquinhos, né, de baixo sinal em SWI, por vezes na transição da substância branca à substância cinzenta, predominantemente periféricos, tá? A gente vê aqui um foco de siderose meníngea também. Então, nesse contexto, né, a gente tem que pensar em angiopatia amiloide, né? Pode evoluir também com hemorragias lobares, tá certo? Então, angiopatia amiloide é o depósito amiloide, né, nas paredes dos vasos corticais e leptomeníngeos, tá? Pode ter a forma esporádica, normalmente acima de 60 anos, tá? Ou forma familiar, também em adultos jovens, tá? Então, vamos para outro casinho. Paciente de 46 anos, ó, sexo feminino, tá? Evoluindo com cefaleia intensa pulsátil há 5 dias, certo? Então, o que a gente já vê aí na tomo pré-contraste, tá? Na tomo sem contraste, né? No caso, a gente vê uma área de edema, né? Na alta convexidade frontal esquerda, pegando o giro frontal superior e médio, né? Com apagamento dos sulcos, né? Com questionáveis, a gente supõe que tenha material hemático aqui, tá? Material hemático, tá? Hemorragia subaracnoidea, outra vez uma hemorragia de convexidade, certo? Então, né, o paciente foi para ressonância magnética, né? A gente confirmou esse achado, veja nas sequências de suscetibilidade magnética, né? O material hemático permeando os sulcos, tá? Sulco frontal superior, também tem um efeito de edema, né? O córtex um pouco avolumado, tá certo? Então, o paciente fez uma ressonância, né? O que a gente vê são áreas, né, importantes áreas de afilamentos, reduções luminais, né, com altas áreas de recuperação do calibre, né, aqui na divisão superior e inferior dos M2, né, P3, P4, tá certo? Nos segmentos A2, A3, pericalosas, calosos marginais. Então, isso para nós, com essa queixa clínica, esses achados, né, caracteriza um quadro aí de vasoconstricção cerebral, né? Só para vocês acreditarem em mim, esse é o controle da mesma paciente, tá? Já vê a resolução dessas áreas
de irregularidades do sinal representativo de fluxo, né, aqui já resolvidas, né, tanto nas cerebrais anteriores, tá, quanto nas posteriores e nos ramos das cerebrais médias, tá. Então, é uma síndrome, né, classicamente associada a episódios agudos, né, de intensa cefaleia, tá, com padrão e trovoada, mais comum em pacientes do sexo feminino, né, 20 a 50 anos, ela pode ser primária espontânea ou pode ser secundária a algum gatilho, né. A gente tem visto relatos até secundária vasoconstrictor nasal, eu já peguei casos relacionados à maconha, né, a gente já tem relatos na literatura relacionados à maconha também, certo? Então, o mais clássico pode ser gestação, né, puerpério, transfusões sanguíneas, né, o mesmo de secção arterial, né, tem um certo overlap aí com a encefalopatia posterior reversível, né? As complicações que a gente espera que não aconteça, mas pode acontecer, né, HSA, essa paciente tinha um AVC, né, eventos isquêmicos em ponteira, né? E mesmo a PRES, né, como eu falei, que a gente encontra um overlap aí, uma superposição, né? Então, aqui são vários focos de hemorragias, né, intracranianas, né, aleatórias, né, quando a gente vê esse tipo de hemorragia, inclusive em tronco, ponte, né, a gente pode pensar em metástases, né, doenças hematológicas, eventualmente cavernomas ou uso de anticoagulantes, tá certo? Então, pessoal, esse foi um apanhado geral aí, né, em relação às hemorragias, sempre tem um pouco mais de assunto. E a gente vai falar um pouco agora das malformações vasculares, mas só as sem shunt, tá? Com shunt vai ficar mais extensa a apresentação. A gente vai falar dessas 4 aqui. Dessas 4, normalmente todas são achados incidentais de exame, exceto pelo angioma cavernoso, né, que pode sangrar, pode dar clínica para o paciente, tá certo? Então, vamos começar pela telangiectasia capilar, tá? Que na realidade, é formada por capilares ou conglomerados de capilares dilatados, tá? Maioria achada incidental e assintomático, tá certo? Por mais que ela possa se associar a outras malformações vasculares, o local mais comum é na ponte, tá certo? Está encontrado também em outros locais, né? Nos hemisférios cerebrais, na medula, mas o mais comum é na ponte, tá certo? Então, a gente vê um foco de realce puntiforme na ponte, tá? Isso na tomo e na ressonância, melhor de ver na ressonância, né? Até porque pegando a estrutura aí da fossa posterior, tronco encefálico, tá certo? Então aqui, ó, um casinho só para exemplificar, pequeno foco puntiforme de realce no aspecto paramediano esquerdo da ponte, tá? Não tem efeito tumefativo, né? A gente não vê nenhuma outra alteração significativa, né? Pensar em telangiectasia, tá? Um casinho um pouco mais exuberante, né? Já viu um realce um pouco, chama um pouco mais de atenção, tem um foquinho de hipersinal em T2, mas o paciente não tem clínica, né? A gente não vai pensar em quadros metabólicos, tá certo? Quadros vasculares, tá certo? A gente vai pensar em telangiectasia capilar. Esse caso já pode deixar um pouquinho mais de dúvida, né? A gente vê um pouquinho de sinal, digamos, um pouquinho mais sujo, T2, né? Mas não vê franco sinal de tumefativo, né? A gente vê a área de realce meio frusto, né? Um paciente sem clínica, né? Para a gente pensar num glioma, alguma coisa desse tipo. Fica um pouco mais difícil, mas confesso que nesse caso assim você pode ter um pouco de dúvida, né? Mas para nós, realce, né, frusto puntiforme na ponte, pensar em telangiectasia capilar, tá? Então, vamos falar da anomalia do desenvolvimento venoso, né? O antigo angioma venoso, tá? Que é uma persistência de uma veia transmedular que drena tecido cerebral normal, tá? Então, ele é considerado por muitos aí uma forma extrema da variação da normalidade, tá? É uma formação relativamente comum e frequente de encontrarmos nos exames de imagem, tá certo? É associado com outras malformações venosas, craniofaciais, tá? Tem alguns relatos com displasia cortical, mas isso é muito raro, né? Então, como eu falei, frequentemente é um achado incidental, tá certo? Então, ela isoladamente, ela tem um baixo risco de sangramento, em torno de 0,2% a 2%, tá? E quando ela sangra, a gente sempre deve pensar na associação com um cavernoma, tá? Morfologicamente, são veias medulares, né, que confluem para um tronco que drena, né, ou para o sistema venoso superficial ou para um seio, uma veia, né, anastomótica superficial ou um seio venoso, tá?
geralmente se estende da superfície ependimária do ventrículo para o espaço perencefálico, tá? E a angiorressonância não é necessária para sua caracterização, tá? Costuma ser muito bem vista nas sequências volumétricas pós-contraste. Devido ao seu baixo fluxo, às vezes, se for angiorremia arterial, a gente nem consegue caracterizar direito, tá certo? Então, aqui um aspecto clássico, né, de uma anomalia do desenvolvimento venoso, veias medulares confluindo para um tronco venoso que vai drenar para uma veia anastomótica superior, tá certo? Ou mesmo para um seio venoso, tá bem? A gente pode ter expressão no SWI, tá? A gente consegue ver bem, né? Com baixo sinal, provavelmente representativo da desoxihemoglobina, tá? E esse casinho aqui, a gente vê uma ADV, né? A gente vê as veias medulares confluindo para um tronco, mas a gente já vê uma área hiperdensa aqui embaixo, né? Com edema vasogênico ao redor, então nos faz pensar que isso é um conteúdo hemático, né? Então, será que essa ADV sangrou, né? O paciente fez a ressonância para complementar, né? A gente já vê no T2 esse efeito provavelmente com material hemático, né? Um Bloom. Então, isso para nós, né, faz pensar a associação com cavernoma, tá? Relativamente, em 23% dos casos, associação de ADV com cavernoma, certo? Então, o que é interessante a gente falar nas questões de anomalia do desenvolvimento venoso é que estudos por ressonância e perfusão, né, evidenciam alteração de sinal hiperfusional, tá, nesse tecido adjacente à ADV. Tá? Então, sempre importante a gente mencionar a ADV, principalmente pacientes candidatos à neurocirurgia, tá? Porque esses vasos eles drenam o parênquima cerebral normal, certo? Aqui um estudinho antigo que saiu na JNR, né, com a perfusão, mapa de volume e fluxo, você vê que esse paciente tem uma dinâmica diferente, né, em relação na área da ADV, mas isso não tem significado patológico, né, para nós, né? Não vimos grandes significados patológicos, tá? Mas saber que esse paciente tem uma dinâmica vascular diferente, certo? Que não tem necessariamente significado patológico, tá? E aí vamos falar um pouquinho do angioma cavernoso, que é o nosso conhecido cavernoma, né? Que são vasos com endotélio, né? Mas não muscular lisa e elastina, né? São vasos imaturos e não há um tecido neural de permeio, né? A esses angiomas cavernosos, né? E interessante é que ele é uma malformação vascular oculta, tá? Ou seja, o que a gente quer dizer com oculta? É que ele não é identificável a arteriografia, tá? Não tem uma artéria nutriente, um nidus, né? Uma veia de drenagem, tá certo? Normalmente é uma lesão congênita, né? Porém costuma manifestar-se entre a terceira e quinta década de vida. A manifestação clínica está associada ao sangramento, tá? Se não sangrou, normalmente não tem achado incidental de exame, né? Pode ser esporádico, familiar, tá certo? E importante também mencionar que ele pode ser radioinduzido, tá? Pacientes que fizeram radioterapia por qualquer motivo, seja tumor na infância, tal, metástase, podem evoluir aí com angiocavernomas radioinduzidos, tá certo? Então, a maioria dele é supratentorial, tá? Minoria infratentorial, tem associação em ADV, né, com 23% dos casos, como eu falei. O risco de sangramento isoladamente é baixo, porém, se sangrou a primeira vez, aumenta muito a chance de ressangramento, tá? 25% ao ano depois da primeira hemorragia, tá bem? Então, a TC pode ser normal aí, 30% a 50% dos casos, tá? São achados inespecíficos na TC. O grande exame é a ressonância, né? A gente vê um exemplo aqui, ó. Você vê uma formação hiperdensa, né? Peritalâmica, junto ao braço, ramo posterior da cápsula interna esquerda. Não vemos efeito tumefativo, edemas ao redor, né? Aqui no hemisfério cerebelar direito, junto ao pedúnculo cerebelar médio, com focos de calcificação, né? Então, isso aí a gente tem que descrever e chamar a ressonância magnética, né, para ver se traz informações adicionais relevantes para a gente, né? Então, o que a gente tem de clássico, né, na ressonância magnética é o aspecto em pipoca, né, descrito, que é a heterogeneidade de sinal devido às várias fases de sangramento, né, na lesão, normalmente com metahemoglobina e hemociderina, né?
o edema normalmente está ausente, a não ser quando sangra, né? E o aspecto típico na ressonância dispensa a angiografia, né? Até porque ela é uma formação, como a gente falou, oculta, a gente não consegue ver na angiografia cerebral convencional, tá? O aspecto típico aqui, né, T1 no gradiente eco, você vê os níveis hemáticos, sangramentos em várias fases, né, aqui com predomínio de metahemoglobina, né? Importante aqui só a gente mencionar a diferença de sensibilidade entre as sequências gradiente eco convencionais, né, e as sequências mais sensíveis, como SWI ou SWAN, dependendo do aparelho, né? O mesmo paciente, tá? A gente já conseguia ver esse cavernoma aqui, a gente delimitava um pouco esse outro cavernoma, né? Quando fez no SWI deu para ver muito melhor, inclusive uma região frontal basal aqui, né? Que a gente não conseguia ver no gradiente eco, certo? Isso, em média, vai adicionar 1 minuto, 2 minutos ao seu exame, né? Então, é uma sequência que vale a pena, né, ser feita em detrimento da gradiente eco, tá certo? Então, coloquei a classificação de Zambransky, só para a gente saber que existe, tá? De Zambransky, seria a classificação similar à classificação de Semelka dos hemangiomas hepáticos, né? Saber que o mais comum é o Zambransky tipo 2, né? Cavernoma. O Zambransky tipo 1, né, a gente às vezes pode confundir um pouco, né? A gente tem que pensar em outros diferenciais, mas quando a gente vê o tipo 2 com essas bordas esmaecidas, né, esse efeito de blooming que a gente chama, já que representa hemociderina, né, já é mais sugestivo mesmo do cavernoma, tá certo? Então, pessoal, vamos à última malformação, né, vascular sem shunt que eu vou falar, é o sinus pericrâneo, né, que é uma comunicação entre os sistemas venoso intra e extracraniano, tá, através da calota craniana, tá certo? Considerado por muitos como uma forma cutânea de ADV, tá? Pode ser congênito ou adquirida, mais comum na região frontal, tá certo? Então, a massa não pulsátil amolecida no couro cabeludo, que aumenta com a manobra de Valsalva, né? É um vaso, vem de estrutura venosa, né? E diminui a ortostase, tá certo? O importante aqui, ó, vou passar para a imagem, para a gente ver que a gente tem a estrutura vascular, né? Você vê aqui, ó, que ela se comunica com o espaço extracraniano aqui, ela passa pela tábua óssea interna, periósteo, tábua óssea externa, muito bem exemplificada aqui na geografia, né? E na ressonância, na sequência volumétrica, a gente vê a comunicação do vaso aqui extraaxial com a região de partes moles, tá? Extracranianas, tá certo? Importante, se o paciente, se a criança tem essa massa palpável, né? Se não tem acesso ao exame de imagem, pelo menos um ultrassom Doppler já dá para a gente caracterizar aí bem, né? Essa lesão, tá certo? Bom, pessoal, então é só para finalizar em relação às 4 malformações que a gente falou, né? Só lembrar que o que pode mais dar sintoma é o angioma cavernoso, tá? Pelo risco de sangramento, tá certo? As outras 3 normalmente são lesões incidentais, tá bem? Mas devem também ser relatadas, tá certo? Então, só para finalizar, como a gente está em tempo de pandemia ainda, né, de Covid, infelizmente, é um caso de hemorragia intracraniana, né, no paciente com quadro de Covid-19, né? Então, a gente sabe todos aqueles mecanismos postulados aí de tempestade de citoquinas, né, estados prototrombóticos. Então, infelizmente, a gente tem pego vários casos, né, de comprometimento neurológico, dentre um desses comprometimentos, hemorragias intracranianas, né, decorrentes do Covid. Bom, pessoal, então era isso. Eu espero que tenha sido proveitoso aí. Deixa eu ver o chat se tem dúvidas. Eu agradeço pelo elogio dos colegas, tá? Espero que tenha sido proveitoso. Pablo quer fazer algum comentário, alguma dúvida? A gente passou um pouquinho do tempo aí, mas... Não, não, rapaz, foi ótimo. Foi muito bom, muito didático, bem objetivo, tá todo mundo elogiando aí. Quero dar só os parabéns Show e de bola, agradecer, obrigado. a sua dedicação, o seu tempo aqui com a gente, com a residência, né? Tranquilo, E, agradeço pelo convite. e se tem algum colega que queira comentar, acho que o Rodrigo, neurocirurgião, está aí no grupo, se ele quiser comentar alguma coisa, ou mais algum outro colega, o Evaldo aí de Teresina, quiser comentar alguma coisa, fica à A vontade. gente, a gente só acho que tem
pouco pedido de VSWall, né? Aqui em Fortaleza, né? A gente está fazendo um trabalho aí já, Thiago, lá no HGF, a gente deixa como... A gente criou a sequência lá de um e-mail Eu e vi, você colocou lá. tá, tá começando a interagir mais com os colegas. Difundir, né? Difundir. Exato. A gente fez alguns trabalhos, tá começando o pessoal tá começando a pedir mais, sabe? A gente tá deixando de rotina lá nas anjos de crânio, anjos de pescoço. Na UTI já fica de rotina também, né? Em alguns casos, Também já deixa lá um já. Estamos começando a difundir, eu acho que é um laudo totalmente diferente. Sem laudo dúvida. sem o VSWall, outro com VSWall. A informação agrega valor no laudo, né? A sequência. Não é só uma moda, né? Agrega realmente valor. Agrega valor no laudo, com certeza. Você dizer que tem instabilidade no aneurisma ou não, né? Se é vasculítico ou vasoconstrição reversiva, né? Arteriosclerose, né? Isso. Agrega mesmo. Se algum outro colega quiser comentar, mas foi muito bom. A vida abordagem, deu uma viagem muito boa aí, né? Bem atual, falou aí também da perfusão na ADV. A perfusão na ADV, Thiago, é mais para estudar aquela área hipersinal que às vezes fica, né, no ADV. Fica no T2 flare, né? Pode ficar uma arezinha. Isso. Ali indica o quê? Uma congestão, né, da ADV, né? Lentificação do fluxo, né? Lentificação do fluxo ali, né? E tudo mais. Será que infere algum risco maior de sangramento? O que é que tu acha? Sangramento ou de trombose, né? Pela estase, né? Dependendo de outras comorbidades do paciente, né? A gente não tem visto, né? Nenhum tipo de complicação assim relacionada diretamente à DV, né? A não ser quando tem o cavernoma, né? Mas eu não sei, tem visto, Pablo, algum assim especificamente? Rapaz, eu tenho um ou dois casos de trombose. Certo. Trombose abrindo o quarto com isquemia venosa, né? Às vezes na drenagem final, né? Para uma veia anastomótica, né? Superficial, por ser venoso, né? Eu peguei um caso no HGF e vi um caso que o Rômulo mostrou também. O Rômulo, nosso colega lá do HGF, uma trombose da anomalia do vendedor dando infarto, né? Certo. O caso que o Rômulo mostrou era ele até publicou, parecia um tumor, sabe? Interessante o caso dele. Legal. Pois é, amigo. O Júlio, vê se tu habilita aí o microfone do Rodrigo, se ele estiver aí, ou do Evaldo, comentar alguma coisa. Bom, eu acho que só elogios à aula aí, viu, Thiago? Obrigado, amigo. Obrigado, Pablo. Obrigado, foi um prazer, viu? Obrigado, igualmente. Até mais. Deus abençoe a todo mundo aí. Um Igualmente. grande abraço. Igualmente. Um abraço a todos. Até mais. Até mais.